Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. O professor Kleber acaba de entrar, mas isso, vamos convidá-lo em mais uma live da SBTD, já tradicional, nas segundas e quartas-feiras. Professor Kleber. Opa! Como o senhor vai? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. Tudo bem por aí? Tudo sob controle. Então tá bom. Pessoal, é um grande prazer estar aqui nessa segunda-feira, já tradicional. Kleber, nós estamos toda segunda e quarta-feira aqui na SBTD. E o professor Kleber, que dispensa qualquer tipo de apresentação, mas eu tenho que dizer da honra de ter você, Kleber, como meu amigo. Nós que já viajamos tantas aventuras, né, por aí, e espero ter muita saúde para viajar tantas outras, como diria o poeta, né? E é um grande prazer, Kleber, você que, na minha opinião, é um dos maiores estudiosos do mundo em instrumentos, né? E sei de coisas que não podemos aqui ainda revelar, mas é um grande prazer ter você, um brasileiro, né, que tem tanto conhecimento e tanto prestígio mundo afora nesse tópico que a gente vai conversar hoje. Então, é muito bom ter você aqui, Kleber. Bom, eu vos agradeço. Mas eu não me reconheci aí nessa descrição, mas eu agradeço. Você não se reconheceu pela sua humildade, mas é isso mesmo, você sabe disso. Kleber, olha só, na semana passada, na quarta-feira passada, nós recebemos aqui, nessa live da SBTD, a professora Laura Julianelli. A Laura é aqui do Rio, uma pessoa maravilhosa, e ela conversou muito com a gente em termos até básicos da concepção das limas, e isso foi muito bom, porque despertou ideias até para nós conversarmos hoje com você sobre, digamos assim, a última geração, se é que eu posso dizer, das últimas gerações, a última geração de instrumentos endodônticos que estão hoje expostos no mercado. E a Laura, naquela quarta-feira, ela começou descrevendo, né, das primeiras ligas de carbono, passando pelo aço inox e chegando na níquel-titânio, que até descobrimos que a níquel-titânio nasceu junto com ela em 88. Uhum. Né? E eu queria te perguntar o seguinte, vamos começar logo a falar do nosso mote de hoje, né? Como é que qual a importância, como é que você vê o surgimento da Liga Maxwell hoje para a endodontia? Como é que você situa a Liga nesse nosso mundo de hoje? Bom, antes, o tradicional agradecimento aos colegas que estão entrando. Eu não tenho como fazer um comentário daqueles que fazem, às vezes, um comentário aí muito gentil, né? Porque a gente acaba perdendo a concentração, mas muito obrigado pelo interesse dos amigos e muito obrigado a você pelo convite, né? Eu estou no consultório hoje, parecendo o Cid Moreira, estou de bermuda, mas aqui vocês não estão vendo, parece que eu estou todo formal, né? E eu assisti a live, né, e gostei bastante mesmo. E nesse sentido, eu acho um pouco perigoso, né, à medida que nos últimos mais de 20 anos, né, níquel-titânio nasceu em 88, mas ele chegou no mercado em 92, 93. Eu acho muito perigoso você acreditar que o novo é o que resolve o problema, todos os problemas, né? Logo que chegou o níquel-titânio, eu já fazia exclusivamente endodontia. E o meu desafio, como é o desafio de todos nós, naquela ocasião, inclusive, mais forte ainda, era o canal com curvatura, né? E eu usava as técnicas que ela explorou na live dela. Eu usava movimento anticurvatura, eu usava escalonamento, eu usava lima flexível, tipo K de secção triangular.
mas não nego que era um desafio você olhar na agenda, o último paciente do dia, poxa, era aquele canal com uma curvatura tremenda. Então, quando eu vi a propaganda do primeiro instrumento de níquel titânio que chegou no mercado brasileiro, aquilo me encantou. Eu fui no congresso, fui no stand e comprei 20 caixas de lima manual de níquel titânio. Sempre fui muito consumista nisso. E aquele foi um dos fins de semana mais demorado para passar. Eu não vi a hora de chegar a segunda-feira e usar o meu fantástico instrumento manual de níquel titânio numa curvatura. Chegou a curvatura e eu tentei fazer a técnica que eu conhecia até então. A gente usava a técnica seriada. Quando a minha lima 15 acompanhou perfeitamente a curvatura, eu falei, pronto, isso é uma maravilha. Mas a hora que a lima 20, na técnica seriada, não chegou no comprimento de trabalho e eu não conseguia fazer ela chegar no comprimento de trabalho, faltavam os últimos 2 milímetros. Por quê? Porque ela flambava entre a ponta e o cabo. Ela não empurrava a ponta. E por mais que eu fizesse movimento de limagem, eu não ganhava desgaste no canal a ponto de ela ganhar aqueles 2 milímetros. E eu olhei para o balcão e vi mais 19 caixas fechadas, né? Ou seja, o níquel titânio, quando chegou, ele não foi superior ao aço inoxidável no movimento de limagem. Mas todos nós, ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo é força de expressão, clínico, pesquisador e fabricante foram conhecendo a liga metálica e daí em diante a coisa foi deslanchando. E esse é um processo lento, bastante lento, porque exige um aprendizado de todas as partes. O que me incomoda, e aí já começando a responder a tua pergunta, é que quando chegou o níquel titânio convencional e que já funcionava, todo mundo achou que aço inoxidável não vou usar mais, porque o níquel titânio é melhor. Depois veio o M-Wire, agora não funciona mais o convencional e nem aço inoxidável. Depois veio o Fase R, agora não funciona M-Wire, não funciona convencional, nem aço inoxidável, e assim por diante. E não é verdade. Cada um desses novos metais, novas ligas e novos projetos nos oferecem vantagens e algumas limitações. Claro que à medida que a gente vai conhecendo, as limitações começam a ficar reduzidas, mas não podemos deixar de usar, e eu falo aqui de uma maneira muito pessoal, o aço inoxidável faz parte do meu dia a dia ainda. Acontece que o M-Wire ia nascer de algum jeito, o Max-Wire. Essa liga, uma hora ou outra, pela evolução no conhecimento das empresas, ela ia nascer. Quando veio a primeira ideia de uma liga que mudava a sua forma, na verdade ela tinha um comportamento de memória de forma pelo estímulo do calor, começou-se a pensar um pouquinho mais longe. Porque ainda tentando responder a sua pergunta, eu faço outra. Se nós temos um instrumento, Renato, de comportamento diferente, qual é a vantagem de, com essa liga, com esse metal, fazer um instrumento com o mesmo desenho do instrumento que já existe? A grande diferença, ou a grande sacada, vamos chamar assim, que a liga Max-Wire permitiu, foi sair de instrumentos que tinham o mesmo perfil, o mesmo padrão, conicidade, mesmo conicidade fixa ou conicidade variável na parte ativa, e criar algo completamente diferente por conta do comportamento da liga. Que tem, como na live que ela falou, você fez essa pergunta, não, Laura, eu adoro esse nome, não me pergunte os detalhes técnicos, porque isso são segredos industriais. Muita informação é passada, mas os detalhes, as filigranas, são segredos justificados das empresas. Mas o que eu poderia falar para todos? O grande diferencial da Max-Wire em relação às outras ligas com tratamento térmico é a temperatura baixa necessária para ela mudar de forma. Essa foi realmente uma grande ideia, porque nós não precisamos de um dispositivo
de um equipamento, de um acessório para fazer o estímulo na liga. O estímulo na liga é pela temperatura do corpo humano. Essa é a grande e principal diferença. Então, Kleber, vamos emendar. Eu quero que você explique para as pessoas, que eu acho que isso é importante antes da gente desenvolver, explique as propriedades da liga. Nós já sabemos que ela altera com a temperatura, mas explique aquela diferença marcante, né? Quando você tem a temperatura corpórea, quando você tem... Explique tecnicamente a liga, para as pessoas entenderem. O instrumento, a liga, na verdade, ela criou dois instrumentos, né? Aqui eu vou explorar um pouquinho mais, porque é um instrumento para muitos ainda relativamente novo. O primeiro instrumento foi lançado em 2015, o Finisher, e o Shaper em 2016. Mas a ideia original, ela começou a nascer em 2009, 2010. E o primeiro instrumento, Renato, que estava passando pelo projeto era o Shaper. Mas no passar do tempo, o instrumento Finisher nasceu primeiro, ou foi lançado primeiro, porque o Shaper exigia um refinamento técnico que a gente vai explorar mais adiante, né? A liga em si foi capaz de criar os dois instrumentos. Ambos os instrumentos têm a mesma liga e ambos mudam a sua forma estimulada pela temperatura do corpo humano. Numa temperatura baixa, que não é o caso do nosso país tropical, e mesmo em países de temperatura mais baixa, dificilmente você vai ver um instrumento todo na sua fase martensítica, ou seja, numa temperatura mais baixa, ela estaria numa fase martensítica. Você só vai conseguir mantê-lo na fase martensítica se você esfriá-lo. Resfriá-lo, e a gente usa muito o spray de teste de vitalidade pulpar. Muito bem, à medida que ele, numa temperatura baixa, está na sua fase martensítica, a temperatura entre 30 e 35 graus faz com que ele passe para a sua fase austenítica. E nessa passagem, ele lembra o desenho que ele é de verdade. No caso do Shaper, um desenho serpenteado. No caso do Finisher, uma contração nos últimos 10 milímetros, que cria uma forma como se uma foice, uma colher, nos últimos 10 milímetros. Então, na temperatura... Então, para que as pessoas entendam, na temperatura corpórea, quando nós estamos com ele dentro do elemento dentário, ele assume aquela forma serpenteada. O Shaper, sim. O Shaper. E a Finisher, aquela foicezinha que nós conhecemos. Então, e quando nós queremos, digamos assim, trabalhar ou colocá-la dentro do elemento dentário, nós podemos resfriar esse instrumento e com isso, às vezes até pode ganhar mais facilidade para introduzi-lo dentro de um canal. Você considera isso ou não? Particularmente, não. Não. Eu gosto, por exemplo, de resfriar o instrumento. O Shaper não precisa desse resfriamento, mas o Finisher é um instrumento bastante delicado. E a tua pergunta veio muito bem colocada, porque muitos colegas têm dificuldade de colocar o instrumento Finisher depois do canal já preparado num canal mesio-vestibular de um segundo molar superior. Ele é muito delicado. E aí, bom, eu ouvi dizer que eu vou resfriar esse instrumento dentro daquele tubinho milimetrado que serve, sim, para você fazer odontometria. E a melhor maneira de fazer odontometria no Finisher é fazer dentro daquele tubinho que ele vem. Dentro daquele tubinho você resfria e ele sai reto. Acontece que o estímulo do calor, Renato, é muito rápido. Então, à medida que você vai colocar, ele já faz... Então, você fala, puxa, mas eu queria colocar ele reto, ia me facilitar, dificilmente ele vai ficar. Então, a dica é aprender a trabalhar com ele já curvado e colocar ele já curvado dentro do canal. E a dica clínica é bem simples, né? A curvatura do Finisher
o final da curvatura, a ponta do finisher, tem que estar voltada para a embocadura do canal. Ou seja, aquela parte, vamos chamar assim, a parte externa da curva do finisher tem que estar de costas para o assoalho, porque senão ele vai te oferecer uma dificuldade para colocar. Partindo desse princípio, se eu tenho a entrada do meu canal aqui e o finisher deve entrar com a sua ponta contra o assoalho, a ponta voltada para a embocadura do canal. Como é que você faz isso? Aciona, desaciona, aciona, desaciona, e por uma questão de parada do instrumento, você percebe a posição em que ele está e daí insere dentro do canal. É um exercíciozinho, mas garanto para todos que estão assistindo que vai ser muito mais fácil do que tentar resfriá-lo para depois colocar dentro do canal. Kleber, eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um presente para as pessoas que você me deu, mandou para cá. Então, pessoal, aqui o professor Kleber... Opa, eu fico na frente. Essa, eu não consigo me tirar, pessoal, desculpe. Não tem problema. Eu vou fazer uma coisa daqui a pouco, só para explicar para todo mundo. Eu quero dar de presente para vocês um QR Code. E esse QR Code vai dar acesso a um Google Drive meu, né? E dentro desse Google Drive você tem imagens, vídeos, texto, inclusive apresentações de uma série de instrumentos. Então, daqui a pouquinho, Renato, eu vou filmar a tela do meu computador com QR Code e as pessoas fazem um print do celular. Perfeito. Tá, olha, pessoal, eu tentei fazer com que vocês tivessem esse acesso, mas por essa realmente nós não esperávamos, Kleber. A gente vai aprendendo, né? Eu não consigo me tirar da imagem aqui e colocar. Bom, mas esse é o primeiro agradecimento que eu quero fazer. E o segundo, já vou fazer de uma vez aqui, depois passo de novo. Eu queria agradecer o pessoal da Labor Dental, que para quem estiver assistindo a live, né, parece que pode entrar lá entra no Instagram, é isso, Kleber? No Instagram da Labor Dental. E com os 10 primeiros vão ter aí, parece que um monte de coisa de graça. Né? É só chegar na loja e pedir. Mas tem um desconto lá. Bom, eu vou parar, eu vou interromper aqui a nossa live, Renato, que eu vou lá no Instagram agora. Eu também. Tá Kleber, vamos falar um pouquinho, esquecer um pouquinho a finisher. Vamos falar então da Shaper. Descreve pra gente como é que você enxerga essa mudança de anatomia, qual é a anatomia dela. Descreve um pouquinho sobre o movimento que essa anatomia permite, a ponta dela, para as pessoas entenderem direitinho qual é a grande vantagem da presença da Buster Tip, para a gente poder passar a entender melhor o movimento dela, tá? Okay. Anatomicamente. Então, a gente tem que esclarecer um detalhezinho, né? À medida que a gente ganhou o níquel titânio, quem estiver nos ouvindo e se identificar, né, com o que eu vou falar, por favor, não precisa se identificar porque vai entregar a idade, né? Mas a primeira sequência que eu trabalhei tinha 12 instrumentos de níquel titânio para eu fazer um preparo de canal. Um pouquinho complicado, né? Apesar de toda a tecnologia da liga, a técnica em si, ela estava um pouquinho difícil, né? À medida que nós fomos conhecendo esses instrumentos, houve uma tendência natural da gente diminuir o número de instrumentos para o preparo do canal. Até que em 2008 surgiu a ideia do instrumento único e ela vem crescendo, né? Uma vez que muitos de nós têm o hábito, e isso é natural, né? De escolher um sistema, de escolher uma sequência, de escolher um instrumento único. E eu gosto disso. Mas é importante saber que essa escolha vai alcançar um X percentual de casos clínicos. Muitas vezes você precisa fazer algo antes dessa sua sequência, instrumento único, do seu carro de batalha, né? Do seu carro-chefe. Algumas vezes, num percentual menor, algo depois. E clinicamente falando, num percentual pequeno,
o nosso instrumento preferido não entra, a abordagem ela acaba sendo diferente, né? Porque nós temos que obedecer a anatomia dental. Muito bem. Quando começou a crescer essa ideia de instrumento único, essa filosofia se casou com o nascimento da Max Wire, que tem como proposta instrumento único. Shaper é um conceito de instrumento único para o preparo do canal radicular. Originalmente, ele é um instrumento de ponta 30, e a haste helicoidal, na live da Laura, vocês citaram muito o professor Hélio Pereira Lopes, por quem eu tenho uma tremenda admiração. A grande maioria das imagens que eu tenho na minha apresentação são gentileza dele, está sempre referenciado. E esse termo eu aprendi com ele, a haste helicoidal, né, que a gente chama a parte ativa do instrumento, do shaper tem conicidade 1, ou seja, ponta 30, conicidade 1. Isso cria um detalhe interessante. Ninguém precisa fazer conta, mas a nossa lima 15, né, todo mundo chega na lima 15, hein, né, no teu comprimento de trabalho. Eu digo que a lima 15 é a lima que faz na graduação o aluno amar ou odiar endo. Todo mundo chega na 15. Aquele momento lá no passado de passar da 15 para 20, da 20 para 25, é quando você amava ou descartava a endodontia. Mas vamos lá. A lima 15, ela é um instrumento de conicidade 2. Se a gente tem 16 milímetros de parte ativa, conicidade 2, parte de 15 mais 34, mais 32, a gente vai ter 47 centésimos de milímetro no D16 da lima 15, certo? Deve estar. Eu não estou seguindo a tua conta, não. A lima 30, sou nem maluco de seguir essa conta aí. A lima 30 de conicidade 1, ela tem 30 mais 16. Ou seja, ela tem no D16 46 centésimos de milímetro. Ela é menor que uma lima 15. Entretanto, pela capacidade de expansão, que a gente vai discutir mais adiante, ela nos entrega um preparo 30 de conicidade 4. Ou seja, lá no D16, a expansão dela vai ser quase 1 milímetro, 94 centésimos de milímetro. Tá? Essa expansão, ela é numa forma serpenteada, ela se serpenteia o tempo todo dentro do canal. Pela ação da temperatura, ela vai estar serpenteando. E aqui fica, por favor, uma dica clínica muito importante para o colega que for usar shaper. Muitos de nós usamos instrumentos convencionais. Uma das coisas que mais nos assustou no passado foi o rosqueamento. Nós começamos a lidar com esse rosqueamento com o movimento rápido de picada, o packing motion, né? E não fazemos packing motion com o instrumento shaper. O movimento com shaper é mais extenso, mais longo, de ir até o comprimento de trabalho e voltar, ir até o comprimento de trabalho e voltar. Se você fizer um movimento muito curto, você não consegue emendar, unir essa forma serpenteada, e o teu preparo pode ter um desenho serpenteado, então um desenho ondulado, né? Então é importante um movimento amplo de entrada e de saída, tá? Esse movimento amplo de entrada e de saída, associado em todo momento a tentativa de expansão, é que vai criar a conicidade 4. Renato, deixa eu aproveitar ainda e me desculpem, queridos, se às vezes eu falo um pouquinho rápido, porque nós sabemos que o Instagram tem um tempo limitado de 1 hora e eu não quero deixar de fazer algumas considerações importantes. É muito comum em uma apresentação, quando a gente está falando exatamente dessa parte da anatomia, das características do shaper, mostrarmos um slide onde a gente mostra lá a conicidade 8. Né? E muitos colegas falam, Kleber, mas ele chega a uma conicidade 8? Não. Ele nos entrega um preparo
30 de conicidade 4. Você vai colocar um cone 30 de conicidade 4 depois de usar o shaper seguindo o protocolo, tá? O que no slide normalmente a gente mostra é tentando explicar que, do ponto de vista físico, o instrumento girando sem a presença, sem estar dentro do canal, sem precisar fazer a força de expansão. Hipoteticamente, pelo aquecimento, o serpenteado dele, se você criar linhas, você vai ver que ele pode chegar a uma conicidade 8, mas isso não vai acontecer clinicamente falando. Ficou claro o que eu falei, Renato? Ficou, mas eu acho interessante a gente começar também a traduzir isso em termos de números de penetrações e retiradas de strokes. Então, por exemplo, hoje, Kleber, nós temos, se não me engano, você me ajude nisso daí, uma orientação para nós chegarmos em cada conduto, termos aproximadamente 15 penetrações e remoções, 15 strokes. E isso nos daria, então, o que você coloca, né, como o diâmetro 30 numa conexidade 4. Para alcançar, ou para, digamos assim, se eu mantenho por mais tempo o meu instrumento dentro do canal, se eu faço mais strokes dentro do mesmo conduto, eu posso chegar a alguma coisa parecida com o que você está colocando? Não, isso que você... Dificilmente você vai chegar numa conicidade 8. Mas você vai aumentar. O seu cone 30 de conicidade 4 vai ficar mais livre, né? E aí a gente entraria numa discussão filosófica, que não é esse o tema, mas para aqueles colegas que trabalham no zero, por exemplo, né? E trabalham com o shaper, fazendo os 15 movimentos do atual protocolo, mas fazem a obturação 1 milímetro aquém do comprimento zero aonde eles foram, você coloca um cone 35 de conicidade 4. Isso é muito comum acontecer. Você preparar com o shaper, que é um instrumento 30 de conicidade 4, mas colocar um cone 35 de conicidade 4, 1 milímetro aquém do comprimento de trabalho, uma vez que a obturação vai ficar dentro do canal dentinário, e aí a gente entraria numa outra discussão que não é o tema. Kleber, ainda nesse ponto, Renato, hoje nós estamos trabalhando com 15 movimentos por uma razão mundial, né? O primeiro protocolo que eu trabalhei com o shaper, ele inclusive... Eram 10. Oi? Não, eram 10. O primeiro protocolo eram 10. Não, eram 5 movimentos sem tirar os dentro do canal. Por isso que você é mais velho do que eu, tá vendo? Agora está provado que você é mais velho do que eu. Já peguei na fase dos 10. A ideia era estabelecer o glide path até um instrumento 15. Isso é fundamental. Fundamental. Glide path, via de passagem até o instrumento 15. Está estabelecido? Está. Então, primeiro protocolo, você ia com movimentos suaves e longos, entre 3 e 5 movimentos, ou chegou no comprimento de trabalho? Chegou, continua e faz 5 outros movimentos, né? E aí você colocava o cone 34. Muitos colegas no mundo todo conseguiam isso. Mas nós temos colegas, muitos colegas ainda numa fase de capacitação, de treinamento, de refinamento manual, e não conseguiam, aí tinham que voltar com o instrumento, que era inclusive a orientação do protocolo. O cone não chegando, volte e faça mais 5 movimentos. Então isso foi melhorado, né, para ficar mais abrangente, chegando no protocolo que a gente tem hoje, né? Fez o glide path? Fiz. Vamos primeiro alcançar o comprimento de trabalho, entre 5 e 7 movimentos amplos de vai e vem, tentando chegar sem pressa, sem forçar. Chegou no comprimento de trabalho, tira o instrumento, irriga e aspira bem, passa a lima de recapitulação, a sua lima 15, que foi aquela que criou o glide path, e volta para o instrumento e faça 15 movimentos amplos, todos eles até o comprimento de trabalho. Desse jeito, eu mais experiente,
o meu aluno que está começando, o colega em Churupi do Monte Verde, vai colocar... Estamos chegando no mesmo lugar. De conicidade 4. Kleber, eu quero te fazer uma pergunta exatamente em cima disso. Acho que chegamos até a falar com a Laura. Quando nós falamos hoje, nós estamos cada vez mais diminuindo o número de instrumentos, como você colocou, isso, graças a Deus, facilita enormemente o nosso trabalho. Mas quando nós pensamos na Shaper e nós chegamos a uma conicidade, a um diâmetro 30, se eu não me engano, a maioria, para não dizer todos, dos nossos trabalhos relativos à irrigação do canal radicular, e aqui vamos deixar bem claro que nós vamos pegar as biopulpectomias e vamos deixar de lado. Vamos pensar aonde eu tenho um processo infeccioso, aonde eu tenho uma infecção. Você não acha conveniente nós irmos um pouco além do que a Shaper nos oferece com o diâmetro 30? Como é que você vê hoje esse aspecto da utilização da Shaper, da orientação de nós pararmos com o diâmetro dela, que seria o 30, e os processos infecciosos? Vamos falar um pouquinho de biologia também. Ok. Esse é um tema bastante interessante. Eu acho que todos nós, né, a grande unanimidade da endodontia hoje é aquela pergunta: você tem certeza que o teu instrumento tocou em todas as paredes do canal? Não. Não. Nenhum sistema, nenhum instrumento, nenhuma sequência, né? O que nós ganhamos com o Shaper, se você lembrar da propaganda de alguns instrumentos de anos atrás, onde uma das características que chamava a atenção no folder o instrumento se mantém centrado dentro do canal. Se manter centrado dentro do canal significar acompanhar a curvatura, tá bom, isso eu quero. Mas centrado dentro do canal hoje é o que nós não queremos, porque os nossos canais não são circulares. Se o canal fica centrado dentro do canal, eu perco a chance de tocar em áreas polares das formas elípticas, das formas irregulares. Então, hoje nós queremos um instrumento mais solto dentro do canal. E isso, o Shaper realmente, ele cumpre o que promete, porque o movimento dele ondulado dentro do canal o deixa mais solto. Consequentemente, Kleber, eu diria até, eu vou ser um pouco mais enfático. Eu acho que com a Shaper nós temos até uma mudança de filosofia da instrumentação. Nós saímos dos instrumentos rígidos e passamos rígidos da forma rígida, por favor. Nós não estamos falando da flexibilidade deles, né? Mas nós temos uma forma rígida, circular, diferente do nosso canal, que a maioria deles tem a forma elíptica, e temos agora uma oportunidade a mais de alcançar uma forma, digamos assim, o instrumento ele passa a assumir a forma do canal e não mais o canal assumindo a forma do instrumento. Então essa mudança de filosofia que você acaba de colocar aí, eu acho extremamente importante em relação a isso. Mas ainda na sua pergunta, o Shaper, mesmo tendo mais liberdade dentro do canal, quando a gente pensa no processo de desinfecção, né, eu não posso negar o auxílio de recursos. Ou seja, toda e qualquer somatória que eu puder fazer para aumentar a minha chance de desinfecção do canal, e aí eu não vou entrar nas substâncias químicas, né, que são fundamentais nessa ajuda, mas do ponto de vista mecânico, aí a complementação do finisher, ela é fundamental, né? E também de ajuda de insertos ultrassônicos, ou seja, eu não vou deixar de usar o meu inserto ultrassônico quando o meu objetivo é realmente lutar com tudo que eu tenho contra micro-organismo. Mas, voltando para a filosofia proposta pelo instrumento Shaper, que nos entrega um preparo 30 de conicidade 4, conservador, à medida que nós estamos buscando esse lado conservador do preparo, que daria uma outra discussão adiante, numa outra live, né?
E a ampliação provocada por ele não passou de 34 nos últimos milímetros apicais, que é onde tudo de bom e de ruim acontece, né? Esse é o ponto importante. Todo o nosso investimento em estudo, em equipamento para trabalhar em 4, 5 milímetros, né? Eu criei uma frase muitos anos atrás, que acho que criei porque ninguém contestou. Né? A diferença entre um grande sucesso e um grande fracasso em endodontia está em poucos milímetros e poucos segundos, né? Toda certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso daí. A alegria, a tristeza em milímetros e segundos. Não tenha dúvida disso. Os últimos lá, né? Esse é o problema. São os milímetros mais profundos, né? Esse é o ponto. Pois é. Agora, a ação do finisher, por sua expansão, e a expansão do finisher pode alcançar até 6 milímetros, né? É algo realmente impressionante. Dentro do canal, se a parte do corpo não expande, a parte da ponta pode expandir, teoricamente, até 6 milímetros. Mas se a gente considerar só a parte que chicoteia, vamos falar em 3 milímetros. Equivale a uma lima 300. O maior instrumento endodôntico que a gente teve foi a 140 da terceira série. Eu estou falando de um instrumento com um D0 virtual 300. Então é fundamental o casamento entre essas duas tecnologias. Tentando responder aquela tua pergunta, uma vez que a minha ampliação apical vai ser 30. E, nesse caso, o finisher vai fazer esse papel de mecanicamente tocar na parede, inclusive levando a substância química lá. Porque, sem querer atravessar alguma pergunta sua que possa vir, eu vejo muitos colegas afirmando que o finisher é um instrumento para agitar a substância química. Não é. Ele é um instrumento de ação mecânica contra as paredes do canal, principalmente canal com formato irregular. A agitação da substância química é um efeito colateral, muito bem-vindo, e muito bem-vindo mesmo. Então, realmente, esse complemento de efeito colateral associado ao contato mecânico, naqueles últimos milímetros, pode superar aquela ideia de que eu preciso ampliar até um instrumento 40 para que a minha irrigação faça o efeito. Porque irrigação mesmo com ampliação 40, só a irrigação não remove biofilme. Eu tenho que ter ação mecânica. Olha só, eu vou aproveitar o teu gancho, já que você colocou dessa complementação de limpeza, né? E já não ia falar sobre finisher agora ainda, mas eu acho importante pegar esse momento. Porque nós temos trabalhos, se não me engano, um dos belos trabalhos é do grupo do Siqueira com o Flávio Alves, falando sobre, comparando a finisher e o ultrassom. E o resultado, de uma forma global, é muito semelhante. Se eu tiver errado, você me ajude. Mas aí eu vou lembrar de você, Kleber, que disse que a felicidade e a tristeza está lá no final, está lá nos milímetros finais. E exatamente aonde a finisher mais ajuda é exatamente na porção apical. Então, Kleber, eu queria que você comentasse um pouco essa comparação finisher e ultrassom, porque se nós temos o que nós chamamos de zona crítica, a zona apical, a finisher hoje, ela poderia ser considerada, se há que nós estamos realmente comprovando que a limpeza na região apical com ela é maior do que com o próprio ultrassom, ela seria hoje talvez mais indicada para essa limpeza final, independente do sistema que você use. Quer dizer, nós estamos falando da finisher seguindo a shaper, mas não necessariamente. Eu posso usar a finisher isoladamente depois de utilizar cada um o seu sistema, não é isso? Que você tenha preferência. Sim. Quando a finisher chegou, em 2015, eu costumava falar isso. É a primeira vez que nós recebemos um instrumento que não exige que você mude nada. Absolutamente nada. No seu protocolo de irrigação, no seu sistema de preparo, você não precisa mudar nada.
A única coisa que a Finisher exige que você faça é que a tua ampliação do canal, seja ele reto, curvo, não importa, tenha um diâmetro mínimo 25. Porque o Finisher é um instrumento 25 de conicidade 0. Não tem conicidade. De conicidade não, sem conicidade. Então, se ele é 25, a ampliação do teu canal pelo teu sistema de preferência tem que ser no mínimo 25. Tá? Existe a Finisher R, que nasceu depois para ajudar na remoção de resíduos de gutta-percha ou de cimento, que é 30 de conicidade 0, ela é chamada de Finisher R, e aí o teu preparo tem que ser no mínimo 30, mas estamos falando de uma reintervenção endodôntica. Mas a Finisher não exige que você mude o seu sistema, ela só precisa trabalhar livre dentro do canal. A nossa disciplina considera, a gente fala até por brincadeira, né? Quando eu quero fazer uma especialização de endodontia, poxa, estou me apaixonando por endo, quero fazer endo. Qual é o enxoval do endodontista? O enxoval do endodontista é um motor elétrico, um localizador apical e um aparelho de ultrassom. Gente, isso é ultrassom, isso é um enxoval. A partir dessa tríadezinha de equipamentos, de acessórios, eu vou ampliando mais as minhas possibilidades e assim por diante. Daqui a pouco eu tenho uma lupa, um microscópio, um raio-x digital, sistemas de obturação termoplástica, mas esse kit básico, motor, localizador e ultrassom, faz parte do arsenal imediato. Se eu tenho ultrassom, ele está ali do meu lado, pronto para eu usar. Por que que eu não vou usar quando o caso clínico exige isso? Então, eu tenho um hábito de misturar as coisas. A grande vantagem, se a gente pode colocar com esse nome, né, do Finisher, é exatamente ir até o comprimento de trabalho nos casos de curvaturas muito acentuadas. Que apesar da tremenda evolução que os nossos insertos ultrassônicos têm, né, o nacional, inclusive, que para mim é o do meu dia a dia, né, ainda em curvaturas acentuadas, pode ter uma dificuldade de chegar lá. E aí a junção dos dois, ela é muito bem-vinda, né? Que mais que a gente pode ainda explorar nesse ponto? Tem um artigo recém-publicado da equipe da USP de São Paulo sobre o uso do Finisher antes e o ultrassom depois. Isso é muito legal porque a pesquisa mostra o resultado de uma pergunta que você faz de forma, às vezes, assim, sem pretensões. Mas se eu desarrumo aquele biofilme aderido na parede irregular do canal e depois vem a ação ultrassônica, é mais fácil para ele agir. Então, a junção dos dois é muito bem-vinda. Kleber, você citou aí a questão do ultrassom, das pontas, inclusive as nacionais. Eu só quero já anunciar de primeira mão para quem está assistindo que o Capelli vai estar com a gente no dia 15 de junho. Então vamos estar falando sobre nossos insertos ultrassônicos, inclusive os fabricados aqui no Brasil. E aí, você também citou a Finisher R, né, nos casos de retratamento. Nós sabemos que hoje, ainda mais nessa nossa pandemia aí, o custo é uma coisa importante na nossa vida, né? E não podemos negar que nós estamos falando de instrumentos que estão um pouco acima da maioria dos instrumentos em termos de custo. Mas para aproveitar o máximo que a gente pode desses instrumentos, eu, por exemplo, tenho um vício, que eu acho que você também tem esse vício, eu não sei, mas vamos voltar para a Shaper. Eu gosto de guardar as Shapers que eu já utilizei nas instrumentações e utilizo no retratamento, na remoção da gutta-percha. Como é que você vê isso? Qual a sua experiência que você tem
no aproveitamento, no reaproveitamento da shaper para os casos de retratamento endodôntico? Renato, eu não sou tacanho, não sou Scrooge. Mas se dependesse de mim, eu usaria instrumento até virar espaçador digital, né? Gente, isso aqui é uma live informal, não levem isso a sério, por favor. Mas dá para usar. Eu me surpreendi, não vou negar, quando me falaram, né, que era para usar o shaper em desobturação. Eu até então não tinha tido essa ideia, mas eu realmente me surpreendi com o resultado. É bastante interessante. Mas antes de ir para o retratamento, eu vou falar para vocês que vamos usar o shaper seguindo o protocolo. Eu obedeci o protocolo, eu fiz o meu molar com 4 canais, os meus cones 30 de conicidade 4 se adaptaram ao comprimento de trabalho aonde o meu shaper trabalhou e perfeito. Eu não vou jogar esse shaper fora. É evidente que ele deve ser muito bem inspecionado e o shaper, ainda nessa resposta, é um instrumento delicado. Se a sua mãozinha está mais pesada, você empurrar o shaper contra a natureza dele, você vai deformá-lo, né? Inclusive isso é um ponto, entre aspas, é um ponto em que eu chamo bem a atenção, porque se ele deforma, eu descarto, né? E eu nunca quebrei nenhum shaper até agora, porque ele me mostra isso. Mas, para que forçar? Não precisa, ele vai estar trabalhando já com 800 mil RPMs, a velocidade desse instrumento com a sua mão delicada tentando chegar no comprimento de trabalho aonde o teu glide pass já chegou, não precisa forçar. Muito bem, se eu trabalhei com mão leve, se eu preparei os canais, os meus cones se adaptaram, eu olhei, inspecionei e não vi nenhuma modificação estrutural no instrumento, eu uso ele outra vez, ainda no preparo de um outro caso clínico, Renato. Nessa segunda vez, seguindo o protocolo, muitas vezes o meu cone 34 não chega, ele ficou um pouquinho aquém. Aí eu volto com o shaper e faço 5 movimentos até o meu cone chegar no comprimento de trabalho. O que é que eu estou propondo então? Usar o cone de gutapercha como seu verificador do preparo provocado pelo shaper. Entendeu a ideia? Entendi. O cone é o verificador. Nessas condições, eu guardo esse shaper e aí eu uso em casos de retratamento. Só que o retratamento, ele tem para nós ainda uma limitação. Ele funciona muito bem com 2.000, 2.500 RPMs. E aí o nosso motor endodôntico não tem essa velocidade. Com 1.000, 1.200, como alguns oferecem, dá, mas ele é muito mais eficiente com velocidades mais altas, né? Eu tenho a sorte de ter um motor antigo da Moito. Eu tenho vergonha de mostrar ele ao vivo porque ele é feio, ele parece aquele disco voador do Perdidos no Espaço, primeira edição, né? Coisa assim bem feio, mas ele me dá até 40.000 RPMs que eu posso controlar. Então com 2.000, 2.500 RPMs é realmente muito eficiente. Não só é eficiente, mas eu acho que quanto mais velocidade você coloca, né, dentro desse limite, menor é o seu risco de fratura. E aí eu vou fazer uma confissão pública, porque isso aqui é uma live, não é uma aula, né? Então é o que o Kleber falou, nós não estamos aqui para dando protocolos para ninguém, mas estamos dando dica do que a gente já sofreu e sofre de vez em quando na clínica. Eu já quebrei shaper, talvez porque eu tenha forçado no início. E aí, mãozinha pesada? Mãozinha pesada. Né? E espero que nem tanto. Mas aí, Kleber, eu vou dar uma dica para a gente remover aquela shaper que ficou fraturada porque a mão foi pesada ou porque eu usei demais. Também tem, né, os dois aspectos. Talvez eu fui mais ousado que você e repetindo. Quando nós temos a shaper
dentro do conduto radicular, nós estamos na temperatura do corpo humano. E ela está na sua forma, às vezes, de serpentina, dependendo de onde você fraturou. Então, se você irrigar esse conduto abundantemente, com um soro bem gelado, facilita a remoção daquele fragmento da shaper que ficou lá dentro, porque na temperatura eu tenho a retificação. O Martin falou isso e deu certo. Né? Então, eu ainda não tive essa experiência, mas né? Espero que você não tenha. Manter alguma coisa na geladeira, então. Mantenha na geladeira. Mas é uma coisa importante a gente saber as propriedades da liga, né? E utilizar nas suas mais diversas formas, como também na hora da remoção. Né? Porque a ponta dela é mais difícil de se fincar em uma parede. Você chegou, nós explicamos sobre a Buster Tip? Explicamos, não, né? Nós ainda não. Não? Então vamos lá. Porque... E é uma coisa que eu não quero, teoricamente, pelo fato de ele criar um espaço maior do que ele mesmo, né? Teoricamente, ele pode permitir a colocação de um instrumento lateralmente, essa dica da temperatura baixa, né? Bem gelada. Mas eu realmente prefiro que isso definitivamente não aconteça. Com nenhum instrumento. Com nenhum instrumento. Em relação à ponta, deixa eu voltar um pouquinho e fazer uma seguinte afirmação aqui para todos, né? O instrumento shaper não seria capaz de fazer o que faz se não fosse o desenho da ponta. Ali atrás eu falei que a gente só precisa de um glide path com uma lima 15. Ou seja, se eu conseguir fazer com que minha lima 15 chegue no comprimento de trabalho que eu estabeleci, quando eu falo chegar, é chegar e ficar livre, não é chegar forçada. Chegar e ficar livre dentro do canal, o meu shaper vai alcançar o mesmo comprimento, por conta do desenho da ponta. Esse desenho, ele criou um diâmetro intermediário entre a extremidade do instrumento e o D0 do instrumento. É quase como uma caneta Bic, Eu tenho extremidade, eu tenho um primeiro diâmetro e eu tenho o D0. Esse primeiro diâmetro, esse diâmetro intermediário, se a gente fizer um corte transversal ali e somente ali, ele tem um diâmetro 15 centésimos de milímetro, o mesmo diâmetro da nossa lima de glide path. Só que a secção é um hexágono, é uma forma, um polígono de 6 lados. 3 desses 6 lados têm um bisel, um chanfro. Então esse bisel, esse chanfro, ele vai transformando o hexágono num triângulo, que começa a partir do diâmetro 30, o D0 do nosso instrumento. Então, como tem esse bisel em 3 lados de uma forma com 6, eu tenho 6 pequenas lâminas. Já tenho lâminas que vão cortando a dentina e trazendo para dentro do canal o corpo do instrumento. Então, basta uma via de passagem de diâmetro 15 para que uma ponta, o dobro do tamanho, mas com essa característica de diâmetro intermediário, possa acompanhar a curvatura, possa acompanhar o que a lima 15 conseguiu fazer. E o nome dela é Buster Tip e é uma patente separada, né? E a Buster Tip faz parte também de outros instrumentos. Como o Beat Up Safe, como a sequência Beat Race, mas o Beat Up Safe é um instrumento realmente bastante interessante também, sem conicidade nenhuma, mas com a ponta Buster Tip. Professor Kleber, nós estamos lamentavelmente quase chegando no final. Então eu preciso pegar o meu celular. E eu preciso mostrar, eu vou fazer aqui eu preciso virar a câmera, tá? E aqui, ó, vocês façam um print dessa imagem e façam um print com seus celulares e depois, de alguma maneira, tentem acessar o meu Google Drive.
Já vou voltar aqui. Ah, Olha, mas eu não consegui fazer, infelizmente não deu, ficou borrado, né? Faça o seguinte, tem que tirar os comentários, né? não, mas na hora que então. você... Não tem problema, porque a nossa live fica gravada na SBTD oficial e lá não aparecem os comentários. Então vai aparecer nitidamente o que você colocou aí. Boa dica. Boa dica. Tá? Não, mas então lá na hora, boa, entendi. Lá na hora da live, ela pode ser... usa o seu printa o celular, que aí não vai. Printa com o celular, ou então assiste no computador, que aí vai dar certo. Então vamos lá. Para os colegas que estão assistindo, vocês me acompanhem no Instagram e me façam um pedido pelo direct e eu mando o link. Sem problemas. Mando o link para vocês. Todo mundo que me pedir o link, eu mando e vocês podem baixar, beleza? Kleber, tinha até algumas perguntas que eu vou pedir desculpas aqui, porque a gente não vai ter condição de responder todas agora, mas ele já colocou à disposição, então eu estou colocando ele de novo à disposição. Fatalmente, Kleber, você vai voltar, mas antes de você encerrar, você tem 1 minuto e meio para dizer para a gente o seguinte: como é que você vê o futuro dos instrumentos endodônticos? Poxa, que pergunta bem capciosa, hein? 1 minuto e meio, tá rolando. Como nos anos 80, em que eu estava usando uma lima manual de aço inoxidável, eu podia imaginar que chegaria o níquel titânio e que mudaria a minha maneira de fazer o preparo do canal no sentido mecanizado. Eu acho que o níquel titânio ainda vai evoluir. Eu acho que essa ideia, né, de pensar fora da caixinha que nos trouxe a SAF, que infelizmente é um instrumento fantástico, mas infelizmente não foi para frente do ponto de vista comercial, talvez. Eu não tenho nenhum conhecimento para realmente estabelecer isso, né? Que nos trouxe Finished Shaper. O universo é muito vasto nesse campo para a gente cravar o que vai acontecer, né? Eu, como endodontista, torço para que a prevenção, né, ela realmente seja o futuro, mas aí já é pedir demais, né? Professor Kleber, meu amigo, muito obrigado. Não tenho palavras para te agradecer. Essa hora voou, passou aqui rápido demais. Quero lembrar para as pessoas irem no Instagram da Labor Dental, porque os descontos estão lá. Parece que são são para os 10 primeiros que acessarem. Lá deve ter todas as orientações. Queria agradecer a Leila por esse apoio. E mais uma vez a todos vocês por estarem com a gente aqui toda segunda e quarta-feira. Quarta-feira que vem nós estaremos com o William Vale. Vamos conversar um pouquinho, vamos entender como é que anda a odontologia lá no norte do país, que é uma coisa boa, que essa pandemia, se é que pode dizer que tem alguma coisa boa da pandemia, mas foi estimular essa conectividade. Então eu costumo dizer, Kleber, nós estamos isolados, mas nunca tivemos tão conectados. E vamos trazer para a nossa live, para que todos os colegas que queiram entender, saber, conhecer, como é que está sendo praticada, como é que está sendo avaliada essa odontologia lá no norte do Brasil. Perfeito. Doutor, um grande abraço, muito obrigado. Vou te cobrar mais uma visita aqui na SBTD qualquer dia desse. Muito obrigado a todos. Desculpe não responder os comentários, são muitos. Um abraço para todo mundo. Sinto saudade dos abraços, né? Nesse isolamento. Teremos em breve. Que todos estejam bem com suas famílias. Muito obrigado, Renato. Obrigado para todo mundo. Obrigado a você, Kleber. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.